Muito bem, estamos de volta com o programa Coletivo de Imprensa para você nesta quinta-feira. Horários alternativos na sexta, às 1h30 da tarde e no domingo às 8h30 da noite. Para você que perdeu um pedaço, quer assistir inteiro ou mesmo rever esse programa. É a temporada 2013, nós já estamos trazendo as 54 entrevistas que você vai acompanhar ao longo deste ano. Nós estaremos entrevistando pessoas, políticos, autoridades, enfim. Aqui você vai fazer e ter a sua opinião. Hoje estamos ao lado de José Neto, da Rádio Bragança AM. Aliás, José Neto, fale um pouquinho, faça a propaganda do seu programa. Que horas está sendo? O nosso programa na Rádio Cultura de Bragança Paulista, AM 1310, que é a frequência para você sintonizar no seu rádio. Eu estou com 2 programas hoje na emissora, das 8 até as 11 horas da manhã, o programa Primeira Mão, e faço também um jornal do meio-dia na emissora, que é do meio-dia até 1h da tarde. E a programação bem feita para você que gosta de escutar rádio. Muito bem, tá aí, acompanhe o José Neto também. No programa de hoje nós estamos entrevistando o grão-mestre geral da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, Marcos José da Silva, como, para você entender, o presidente do Brasil pela maçonaria. Durante a primeira meia hora nós já ficamos sabendo vários detalhes, ainda a gente vai tentar tirar mais segredos desta ordem que desperta curiosidade em todo o mundo. Marcos, vamos falar de um ponto que a gente escuta bastante também. Maçonaria e o bode. Que história é essa que a maçonaria se adora bode, eles têm bode, toma sangue de bode, de onde vem essa história toda? Bom, vamos aqui fazer uma alusão à figura do bode em si. Mas antes vamos falar de uma coisa, de um fato. Até alguns anos atrás, a figura do mago era a estrela, de 5 pontas, a ponta virada para cima e depois a base para baixo. Já a figura do feiticeiro era o contrário, era a ponta virada para baixo e as 2 pernas para cima. Se vocês virem essa alusão, vão ver que essa figura da estrela de cabeça para baixo parece um bode realmente. Essa figura de um bode. Com chifre, né? Parece exatamente, chifre. Que era a figura já não do mago, né? Mas sim do bruxo. E aí começou a se aventar. Mas isso aí começou, essa história, vinda de muito tempo, porque muitos conhecem o fato de que os judeus faziam sua confissão a bode. Isso está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que os judeus se confessavam ao bode, porque ele mantinha o sigilo. Daí vem. E a figura do bode com a maçonaria foi feita de forma pejorativa, exatamente porque se fazia alusão ou a vinculação do bode com o aspecto demoníaco. Daí começar essa coisa. Essa forma pejorativa foi, mas não era esse o sentido. O sentido que nós vemos era mais no sentido da confiabilidade e do sigilo que se mantém ao se revelar uma coisa de uma pessoa para outra. Esse é o sentido mais, vamos dizer assim, mais correto. Ele correto, assim, e não a interpretação dada como sendo o bode vinculado a alguma coisa, ao bruxo ou ao aspecto demoníaco. Entendi. Bom, agora, ele disse aqui para mim, para você, para os telespectadores, que ele vai nos revelar segredos da maçonaria. Perfeitamente. E eu vou, através de perguntas inteligentes, tentar tirar esses segredos dele. Marcos, hoje você é chamado e tem o cargo de, se é que eu posso dizer assim, cargo de grão-mestre. Grão-mestre. Esse seria o cargo maior dentro da maçonaria, já colocado pelo Antônio Carlos, mas qual que é a evolução? Existe uma evolução maçônica, onde aquele que é escolhido tem o seu início na ordem e até ele chegar a esse grau de grão-mestre? Como que é essa filosofia, como que é essa sequência dentro da loja? Bom, obviamente, conforme nós falamos, vem o candidato, ele se apresenta, é recebido dentro da maçonaria. Ali nós temos os graus básicos, de aprendiz, companheiro e mestre. Depois nós temos os presidentes das lojas, que lojas são instituições independentes, que nós poderíamos chamar, entre aspas, como se fossem os municípios, porque a nossa estrutura organizacional, como vos disse no início, é semelhante à do país. Nós temos o aspecto do governo federal, que seria o caso do grão-mestrado, o cargo que eu ocupo como grão-mestre geral. Teríamos também o governo estadual, que são os grão-mestres estaduais, e também teríamos as lojas, que são presididas por veneráveis mestres. As lojas figurariam como se fossem os municípios. Uhum.
E cada uma dessas esferas, você tem exatamente o seu grau jurisdicional e também de quê? De competência. Então, às vezes, as pessoas dizem, como surge? Ele ingressa na maçonaria e, gradativamente, ele poderá galgar cargos cada vez mais superiores. E esses cargos são feitos através de quê? Da escolha dos próprios irmãos. Para presidir uma unidade que nós chamamos de loja, ele também é feita uma eleição. É democrática a coisa? Democrática, extremamente democrática. Tudo na maçonaria, o aspecto democrático é ressaltado. E é de suma importância. Não existe aquele negócio da arbitrariedade para a escolha, ou a exigência ou a tirania para que seja escolhido. Todo e qualquer cargo, como esse de presidência da loja, ou seja, grão-mestre estadual também, que é a nível estadual, e grão-mestre geral, todos são motivos de quê? De um pleito eleitoral. A nível da loja, que seria a nível municipal, mais micro, e a mais macro do grão-mestre geral e do grão-mestre estadual. Dele participando de mações no estadual, daquele estado. E do grão-mestre geral de todo o Brasil. E é o pleito que nós teremos agora, em 9 de março, em que vai ser feita a escolha do grão-mestre geral para o período de junho de 2013 a junho de 2018. Ah, então existe uma periodicidade no cargo? Existe. Para o grão-mestre geral, 5 anos. Grão-mestre estadual, 4 anos. E para presidente de loja depende, pode ser de 1 ano ou 2 anos. Entendi. Então, pelo que entendi, ao iniciar é aprendiz, pelo que o Marco falou, aprendiz, depois companheiro e mestre. Isso. São denominações dentro da estrutura. Mas essa é a evolução, que poderíamos dizer assim, de uma vida maçônica. Exatamente. É isso. E daí o mestre poderá se habilitar a qualquer cargo. Já começamos a tirar os segredos aí. Já são os segredos aí. O Marcos, a maçonaria brasileira, ela está para o mundo para o mundo maçônico de que forma? Ela é uma maçonaria forte em relação às demais no planeta? Bem, o Grande Oriente do Brasil, vou dizer a instituição que eu presido, né, que é o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, hoje, ele preside uma instituição, aliás, a única instituição maçônica do mundo que congrega diversas outras instituições. Chama-se CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana. A Confederação Maçônica Interamericana congrega aqui todas as instituições que nós temos, em termos de grau simbólico, nós chamamos, e essas instituições são todas elas da América do Sul, América Central, América do Norte. É uma posição de alta relevância. Além dessa, nós temos também instituições vinculadas à Espanha, França e Portugal. Nesses aí se congrega exatamente as instituições maçônicas. E essas instituições elegeram o grão-mestre geral do Grande Brasil para presidir por 3 anos. Isso ocorreu em abril próximo passado. E essa escolha fez com que nós tivéssemos uma posição de maior destaque no mundo maçônico, em termos organizacional, de estrutura maçônica organizada, em termos internacionais. Então, é o desfrute que nós temos. Então, honra-nos ocupar esse cargo, presidir essa instituição, que nós temos aí, às vezes até os irmãos se assustam, nós temos nada mais, nada menos que mais de 2 ou 3 milhões de associados. Vou fazer uma pergunta importante. Nós falamos aqui, a minha pergunta foi em relação a cargos, né? Como no caso, o nosso entrevistado, né, Antônio Carlos Marco José da Silva, grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil. Perfeito. Existe alguma remuneração para exercer esse cargo ou qualquer cargo dentro da maçonaria, Marcos? Existe. É a dedicação. Boa resposta. Dinheiro, efetivamente, fio metal. E a grande remuneração é a satisfação pessoal do bem servir. Nenhum cargo é remunerado. Nenhum cargo. Todos eles são feitos sob a forma de voluntariado, sem qualquer remuneração. É dedicação mesmo. Dedicação pública, sem qualquer remuneração a respeito. Digo isso em relação à nossa instituição. E já que estamos falando da nossa instituição, é bom que se diga que nós temos ali, na nossa estrutura organizacional, o governo é tripartite. Nós temos um governo temos um poder executivo, que é por mim dirigido, tem o poder judiciário, que tem os tribunais, e temos o poder legislativo, a semelhança do que ocorre com o país. E todos esses cargos são exercidos, nós temos deputados estaduais, federais, todos eles são exercidos sem qualquer remuneração. O maçom, normalmente, via de regra, ele faz com que as suas atividades sejam por ele mantidas. É só uma coisa que eu ainda não consegui entender, eu acho que até o telespectador deve ter alguma dificuldade com isso, Marcos. Em relação à
a denominação maçonaria, se é religião, você já disse que não é. É uma entidade, podemos dizer que é uma irmandade, uma fraternidade. Eu não consegui entender ainda, eu acho que o telespectador também me pergunta muito, o que é a maçonaria? É uma religião? Eu ainda não consigo entender. Nós podemos dizer que é uma fraternidade, qual é a denominação que você nos passa? É uma instituição fraterna, de fraternidade realmente. Fraternidade. Uma irmandade. Uma irmandade. Na verdade, uma irmandade. E ela não se organiza sobre a forma normal que se tem, como se fosse os clubes de serviço. Não é dessa forma. A finalidade dela é outra. Exatamente o que nós falamos, principalmente é você ter a evolução do homem. Permitir ao homem que ele se evolua, que ele se conheça, que ele se aprimore. Alguns chamam-se lapidar, né? Como nós tivéssemos uma pedra bruta, né? E dali surgisse um diamante lapidado. É esse o objetivo. Por que a mulher não participa das reuniões? Porque ela não pode? Isso já é uma convenção histórica de muitos anos. Eu posso lhe dizer que acredito que, em virtude dos movimentos iniciais da maçonaria, em que nós tivemos a beligerância muito grande, nas grandes independências que tivemos e nos fatos, e naquela época a mulher não participava desse movimento, né? E dali só homens participavam. Eis o motivo. Mas existem instituições, não na nossa organização, mas existem instituições só formadas por mulheres. Agora, mas a mulher hoje ela não participa, mas ela participa enquanto mulher de maçom, como família? Não. Qual é essa participação que eles têm? A participação, ela é feita sob a forma de família e exatamente naquele segmento que nós falamos, sob a forma de filantropia. É muito ativa a participação das nossas esposas, que nós chamamos de cunhadas. Nós nos tratamos de irmãos, as esposas dos irmãos de cunhadas e os filhos dos irmãos de sobrinhos e sobrinhas. Então essa participação das cunhadas é fundamental. Elas dão todo o dinamismo na parte assistencial. E essa é a grande participação delas. Existe algum outro trabalho, porque também eu já ouvi dizer que, me perdoe até quem é rotariano, né, pela minha ignorância, mas que o Rotary é um braço da maçonaria. Isso é verdade ou não, Marcos? Não, não é verdade não. O Rotary também tem muitos maçons lá. Nós temos muito maçom rotariano e temos muito rotariano maçom. Tá? Mas não é um braço. É um clube de serviço? Não, não é um braço. É um clube de serviço. E nós temos maçons que participam de ambas as instituições. Tá? Do Lions, do Rotary, etc. Né? Desses clubes de serviço também. Mas não é um braço de forma alguma. Não é. E outra coisa também que nos chega a pergunta sobre uma questão que, apesar que a maçonaria hoje, se você entrar na internet, hoje você tem, né, exemplos, até mesmo não sei se eu posso dizer assim, mas dos rituais praticados dentro dos templos maçônicos, você encontra isso na internet, né? Mas também existe uma outra linha que são chamados de Illuminatis. Os Illuminatis são maçons, tem a ver com a maçonaria, não tem a ver com a maçonaria? Qual a diferença de um para outro? Bem, assim como nós falamos sobre a participação de maçons no Rotary, também tem Illuminati. Tem maçons que pertencem ao movimento, Illuminati, como tem Illuminati que não são maçons. Então não tem uma coisa a ver com outra. Dizem que os grandes presidentes americanos foram Illuminati, os grandes empresários americanos também eram Illuminati. Tá? As grandes organizações eram Illuminati. Mas poderiam ser essas organizações tendo maçons ou não participando dela. Mas não há uma vinculação direta da maçonaria em termos institucionais com os Illuminati. Ou até mesmo em termos filosóficos, né? Em filosófico eu não sei, porque eu não conheço Illuminati a esse ponto, né? Não sei, mas acredito que não, porque dá-se ao Illuminati um cunho mais, vamos dizer assim, em termos de resultados econômicos e financeiros. E a maçonaria não tem esse tipo de objetivo. Dá para explicar o que é o Illuminati para quem está em casa, em poucas palavras? Bom, os Illuminati, eles são organizações uma organização que surgiu, segundo alguns autores, para dominar o mundo. Tá? Era para se dominar o mundo, dominar os governos, criar uma dependência e eles dominarem o mundo. Por isso que são os grandes líderes mundiais faziam parte dos Illuminati. E a maçonaria não é dominar o mundo, é libertar o mundo de qualquer julgo. É completamente diferente. Os Illuminati, se você me permite até mais um comentário, dizem que os Illuminati eles detêm hoje, né, a grande quantidade de capital do mundo e que queriam dominar o mundo e querem dominar o mundo pela força do dinheiro, né, pela força do dinheiro.
Aqui a pergunta, Marcos. Hoje nós estamos entrevistando o grão-mestre da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, presidente da maçonaria aqui no Brasil, o Marcos José da Silva. Marcos, tem uma pergunta aqui que tem o seguinte: como entrar para a maçonaria? E se para entrar tem algum custo? É uma das perguntas. Bom, toda instituição ela vive de remuneração. Não tem essa organização que não se tenha um custo para ingressar, primeiramente. Para ingressar, é necessário, na nossa instituição, que seja convidado. Como vos disse, pode ser que evoluamos para um pouquinho mais, para a pessoa chegar e dizer, olha, eu quero entrar e entra. Bom, com relação ao custo, há um custo sim. Aí o senhor pensa, de quanto é esse custo? Varia, de instituição para instituição. E também posso dizer a vocês que, em termos de contribuição para nós, Poder Central, é de R$90 por ano. Essa fábula de R$90 por ano, não é por mês não, é por ano. Não é dízimo, não se cobra dízimo não, né? Não, não. Bom, eu me lembro que há algum tempo, eu não vou me recordar quanto tempo, eu entrevistei o palhaço Carequinha. Era irmão não. Ele já estava com 90 anos, acredito, já estava bem lá. Ele foi maçom, não foi? Foi. É interessante, eu até agradeço a você, Antônio Carlos, você está destacando um ponto importante, que é a participação dos maçons no ramo artístico. Carequinha foi, a Relia foi, aí nós temos músicos mais diversos, os vários autores, o Lamartine Babo, Pixinguinha, vai para lá, Jararaque Ratinho, e vai por aí, Jorge Veiga, e vai por aí fora. Luiz Gonzaga também? Luiz Gonzaga foi um grande maçom. Esse ano nós comemoramos, até dezembro, o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga. Quer dizer, tem a participação. E eu me lembro que o Carequinha, ele terminou a entrevista citando a maçonaria. E eu digo isso até emocionado, que pouco antes de falecer, nós nos encontramos no aeroporto Santos Dumont. E conversando com ele, as pessoas ficaram olhando assim para nós. Aí eu cheguei para alguns senhores que estavam no balcão, pensando, o senhor conhece essa pessoa? Só não. O senhor conhece? Não. Eu digo, garanto que o senhor bateu muitas palmas, ficou muito tempo dele na televisão, assistindo a ele e aplaudindo. É o nosso querido Carequinha. E a Relia também, depois a Relia também. Eu vou pedir para colocar depois a foto. E todos os dois morreram no Rio de Janeiro. Os dois, e a Relia, o Silvio Santos revela que ele só conseguiu ter audiência depois que a Relia parou com a televisão. Porque até então ele não conseguia. Deixa eu fazer uma pergunta. Em termos de uma irmandade fraterna, como você colocou, e hoje nós vemos uma luta incessante de religiões. Uma religião é certa, outra é errada, uma briga com a outra, e normalmente muitas pessoas trocam de religião. Uns podem ser católico apostólico romano hoje e amanhã se decretarem e irem para budismo. Ou um budista pode se tornar um evangélico. Quem é maçom pode deixar de ser maçom um dia, ou quem é maçom sempre será? Bem, vamos aqui fazer um divisor de águas. Com relação às religiões, normalmente as pessoas assim o fazem para melhor atender seus interesses, né? Então ela não se satisfaz com determinadas, vamos dizer assim, procedimentos e também orientações de determinada religião, buscam outra. Mas nós sempre falamos, quem ingressa na maçonaria, ele pode deixar de frequentar, mas demais deixar de ser maçom. Pela filosofia apenas. Que o maçom não é um cargo, é uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida, creio eu, que ele jamais deixará de ser. A questão da irmandade me chama muita atenção, Marcos, porque a irmandade é uma coisa muito séria, né? Irmãos de sangue ou irmãos de filosofia é uma coisa muito séria. E a pessoa, minha mamãe me dizia isso quando eu era muito pequenininho, dizia assim, Marcos, a pessoa é boa até ela deixar de ser. Isso, aprendizado de minha mamãe, que já não está conosco. E eu pergunto para o Marcos, é possível que uma pessoa que seja maçom, que não tenha uma conduta dentro de tudo aquilo que estamos conversando, seja expulsa da maçonaria, afastada? Existe essa postura maçônica também, caso a pessoa cometa algum erro ou até mesmo alguma coisa que fira o caráter do ser humano? Perfeitamente. Em todo segmento da sociedade estamos sujeitos a isso. Seja numa igreja, seja num colégio, seja num clube, nós temos desvio de conduta. Podemos ter desvio de conduta.
É bem verdade que isso na maçonaria é coisa muito rara, mas não que não deixe de existir. E se existir, será aplicado o remédio correspondente. Agora vou dizer, cara, maçom não mata ninguém não, inventam isso aí, mas não existe não. Vamos tirar isso daí, que inventam isso aí, se deixar de ser maçom, maçom vai ser liquidado. Isso é história da carochinha, história para boi dormir. Na realidade, ele poderá ser alijado da instituição como qualquer um. Por quê? Aquelas unidades que eu vos falei sobre loja, ela é uma associação. E essa associação ela se rege pelo Código Civil. E o Código Civil diz o seguinte, que para admitir e ser excluído daquela associação, é preciso que haja uma assembleia daquela associação e delibere se ele vai permanecer ou vai sair. Entendi. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, Marcos. Diz o seguinte, se a maçonaria diz que ajuda, no que exatamente ela ajuda? Bem, nós temos diversos tipos de atividade. Sabe porque, para os telespectadores terem uma ideia, o maior hospital oftalmológico do Brasil é de maçons, que é o Hospital de Sorocaba. É o maior Sorocaba. Hospital oftalmológico. E nós temos diversos segmentos de atividades e atendidos. Você vai em Santos, por exemplo, tem N atividades lá. Casa do Sol, Casa do Pequeno, de acarecimento pequeno, Amália Franco, e vai por aí afora. Vai em Campinas, tem também. Você vai em Ribeirão, tem. Então a maçonaria ela tem diversos segmentos, diversos complexos. Vai em Sorocaba, nós temos tudo lá também. Então ela atende através disso. Mas é que a maçonaria, como vos disse, ela sempre pregou e apregoou que se fizesse tudo no anonimato. E às vezes até os irmãos começam a rir quando dizem assim, mas por que a maçonaria faz isso? Porque colocou-se como uma diretriz que o maçom deveria fazer, o que a direita fizesse, a esquerda não deveria revelar. Isso é bíblico também, isso é bíblico. Esse é um ponto. Mas eu digo, e contrapondo a isso, eu coloco o seguinte, eu costumo perguntar para os irmãos que assim entendem, eu digo, isso não é bem correto. E eu costumo perguntar para eles o seguinte, você sabe por que você não come ovo de pata? Aí eles ficam espantados. Ué, o que tem a ver? Muito simples. O ovo de pata é maior, tão ou mais nutritivo, mas nós não comemos. Sabe por quê? A galinha põe um ovo pequenininho e faz um estardalhaço danado. Ó, o pata põe e fica calado. Okay? Em termos de intercâmbio também cultural, até mesmo intercâmbio com essa força maçônica, como você bem colocou, no mundo inteiro, né? Esse intercâmbio de jovens ou então de culturas, a maçonaria também coopera com jovens ou com pessoas que queiram partir para um outro país e ter uma nova cultura. Há esse intercâmbio através da maçonaria? Vamos aqui botar por segmento. Em primeiro lugar, uma das grandes participações da maçonaria nesse veio, que é educacional, nós temos convênio com N universidades, que propiciam aos estudantes o acesso a diversos cursos, mediante desconto em suas mensalidades. Isso aí. Em segundo lugar, nós temos as instituições chamadas de paramaçônicas, voltadas para o jovem, como temos a Associação Paramaçônica Juvenil, temos também os Demolê, temos as Filhas de Jó, etc. Existe algum intercâmbio? Atualmente, em forma oficializada, para nós não, mas existe no mundo. Que isso aí é um intercâmbio, é uma troca de interesse que se faz de um país para com o outro. Como se tem os intercâmbios aí normais, naturalmente. Então existe isso, né? Exato. Agora, Marcos, eu também já entrei na internet, tentei ler alguns textos escritos por alguns maçons e geralmente ou normalmente nós não entendemos absolutamente nada, tem muitos códigos. A maçonaria tem uma linguagem própria entre seus irmãos? Não, não é uma linguagem própria, não. Isso é interessante, esse ponto de vista levantado por você, Zé Neto, pelo seguinte, observa bem esse detalhe. Qualquer um de nós pode fazer uma operação cirúrgica. Eu não sou médico, você não é? Tem livro lá. Só que eu vou ler o livro e não vou entender nada. A mesma coisa. Quem não tem o preparo inicial para aqueles graus que vos falei inicialmente, ele não vai ter entendimento. Se nós chegarmos, até alguns anos atrás, nós chegamos até hoje, para alguns jovens, quando bem pequenininhos, olha, meu filho, de um você não pode tirar 2. Não existe isso. Mais adiante ele vai ver que existem números relativos.
e vai ver que é possível. Então, isso depende da base cultural, da base maçônica que se tem para poder se entender. Qualquer um de nós pode ser um PhD em economia. Pode, é só pegar os livros, que eles também estudaram. Então não existe uma língua específica maçônica? Tem alguns jargões que são próprios da maçonaria, jargões próprios nossos. O que é tratado lá é o português mesmo, claro. Exato, porque não se cria nada de novo. Na maçonaria não se cria nem se copia. Porque na realidade o que se usa é o linguajar comum. Falamos Bíblia Sagrada, alguns vão chamar de livro das Sagradas Escrituras, outros vão chamar de livro da lei, mas lei da lei mosaica, entendeu? Então tem uma série de coisas. Pelo que eu estou entendendo, Antônio Carlos, se estiver errado, por favor me corrija, Marcos. Marco José da Silva. Posso chamar de Marco, né? À vontade, pelo amor de Deus. Me corrija. Pelo que eu estou entendendo, podemos classificar a maçonaria como uma grande faculdade de seres humanos? Ela é uma faculdade nesse sentido de você fazer o aprimoramento do homem. Que filosofia é a busca da verdade, na realidade. Esse é o sentido da filosofia. E o homem busca seu próprio aprimoramento para melhorar. Esse é o grande objetivo da maçonaria. Não é outro, não é enriquecer. Muitas vezes as pessoas dizem, não, ele entrou para a maçonaria para ficar rico, porque o maçom ajuda o irmão. Não existe isso. Não existe. O que existe é o seguinte, em uma competitividade, se nós tivermos duas pessoas, tá, vai vencer o melhor. Não importa se ele seja maçom ou não, porque nós não podemos pregar desigualdade, nem podemos pregar injustiça. Se nós falamos que nós buscamos sempre a verdade, buscamos sempre, acima de tudo, a honestidade e propósito, nós temos que praticar. E às vezes ocorre, em determinadas situações, em que você tem duas pessoas, só que o melhor preparado é o maçom. Aí as pessoas, não, ele está sendo escolhido porque é maçom, mas não é verdade. É porque está bem mais preparado que o outro. Muito bem, vamos fazer mais uma parada deste programa. Nós vamos fazer uma parada rapidinha, voltamos já com o último bloco do programa Coletivo de Imprensa para você, já nesta temporada 2013. Estamos ao lado de José Neto, da Rádio Bragança AM, hoje entrevistando o grão-mestre da maçonaria, grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, presidente da maçonaria, Marcos José da Silva. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar já com outras informações e mais segredos, se ele puder revelar para todos nós. Um rápido intervalo, voltamos já.